Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Hoje o nosso papo aqui é sobre migração de carreira. Quais são os possíveis caminhos para você que já tem algum background profissional e deseja vir para a área de UX Design? E para trazer várias dicas importantes sobre este assunto, eu convidei uma pessoa que começou a sua carreira como desenvolvedor iOS e que hoje atua como UX Designer na Century Song Design Brasil e é criadora da marca Nina Talk. Salve, salve, Karina Troncos. Fala, Luan, tudo bom? Tô super feliz de estar aqui hoje. Valeu, Nina. Eu que agradeço. E nos bastidores, para quem não sabe, estamos gravando em uma sexta-feira depois das 6 da tarde. Então, assim, se a Nina está aqui gravando uma hora dessa numa sexta-feira é porque a gente quer muito fazer este episódio. Então, muito obrigado, Nina, por ter aceito esse convite e participar aqui do papo com a gente. E galera, eu tenho uma outra novidade super legal para vocês. Para quem quer aprender UX Design com lideranças de grandes empresas como Nubank, EdTech, Boa Vista e descobrir na prática erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora a Tera, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveita o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo aqui de R$ 714 e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX Design do mercado. Acesse aí o site da Tera ou você pode também clicar no link que estará disponível aqui na descrição desse episódio e receber aí esse descontaço que a Tera está dando para a gente. Muito legal, né, galera? Nina, conta pra gente, para quem está nos ouvindo, como que você iniciou sua carreira como desenvolvedora e o que acendeu assim em você e falar, não, quer saber? Eu vou ir para a área de design. O que aconteceu? Como é que foi? Conta um pouquinho dessa história pra gente entender e até mesmo para motivar, né, às vezes outras pessoas aí que às vezes estão querendo fazer a migração, mas pode ser que não tenha aqui ali incentivo ou não se inspire em alguém e possa se inspirar aí na sua história, inspirar em você aí para começar a dar o pontapé inicial para vir para essa área de UX que eu gosto e muitas pessoas têm gostado também. Então, quando eu tava escolhendo assim a minha graduação, eu já fiquei em dúvida se eu fazia computação, se eu fazia design, se eu fazia arquitetura, se eu fazia engenharia de produção. Eu tava ali um pouco vibes em engenharia, computação, design. Eu meio que sabia mais o que eu não queria fazer. Eu falava, eu não quero fazer medicina e eu não quero fazer direito. Era basicamente isso que eu já excluí de primeira. E eu sempre gostei muito de, informática, sempre gostei muito das aulas de artes. Então, eu até tinha muito essa visão de design relacionada à arte, basicamente. E pensava em computação como uma carreira, ao mesmo tempo que eu nunca tinha mexido com programação em si. O máximo que eu tinha mexido era, HTML e CSS do meu blog no Tumblr e eu já me achava, super hacker. Então, eu falava, eu quero ser uma programadora que sabe design, uma designer que sabe programar, mas eu não entendia muito desse universo e meu pai fez computação, meu irmão estava cursando computação, então acho que muito nessa onda eu falei, vou cursar. Eu comecei até engenharia da computação. E aí, no meu primeiro estágio, eu entrei para ser desenvolvedora iOS num programa da Apple chamado Apple Developer Academy, que é um programa de inovação, assim, de aceleração de carreira. Eu entrei zerada de iOS, mas é justamente esse o intuito do programa, pegar pessoas que estão ali na graduação e ensinar desenvolvimento iOS. Só que a gente também aprendeu sobre design, sobre marketing. Então, a gente desenvolvia ali os nossos próprios projetos e a gente tinha mentores auxiliando a gente. Aí, parênteses, esse programa tem em 10 lugares do Brasil, não tem só aqui no Rio de Janeiro, tem São Paulo, tem Manaus, tem Recife, tem Brasília, Porto Alegre, São Paulo. Então, pra galera que tá na universidade, é legal dar uma buscada e ver se tem perto de você. E aí, começando lá, aprendendo programação, tinham os designers e eu comecei a observar o trabalho deles e eu falava, cara, isso é muito legal. E é muito mais do que simplesmente fazer a tela, uma disciplina muito completa, muito focada nas pessoas, está ligada em tecnologia. E foi a primeira vez que eu vi o termo UX, experiência do usuário. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso antes. Então eu falei, gente, que coisa maneira, o que eu preciso fazer para trabalhar com isso? Será que eu preciso trocar minha graduação? Será que eu consigo aprender aqui? Então eu fui perguntando ali para os designers, eu falei, gente, o que eu estudo? O que eu trabalho? Então até o designer falou, pega a interface de um app que você gosta muito e tenta replicar, faz por cima. E aí eu lá, peguei o Spotify e comecei a fazer
fazer. Eu falei, gente, eu não tenho ideia de tamanho de botão, eu uso o celular o dia inteiro. Fui tentar montar uma interface do zero, eu não sei fazer nada. Então, eu comecei a olhar com outros olhos para realmente tudo ali de tecnológico que eu interagia. E aí eu comecei a puxar matérias eletivas na faculdade do departamento de design, comecei a desenvolver os meus projetos próprios e dentro do meu time eu falei, gente, eu posso participar das entrevistas com os usuários? Pô, eu posso ajudar a estruturar a interface, a fazer as interações? Então foi meio que assim que eu fui criando o meu portfólio e me envolvendo mais nas tarefas de design dos times. E aí logo depois de 2 anos nesse programa, eu apliquei para um estágio de UX na Globosat, morrendo de medo de não passar, porque eu não tinha design no meu currículo, estou cursando, né? Até mesmo eu tentei aplicar para diversos processos seletivos de outras empresas e eu não conseguia nem completar o formulário porque eu não cursava design. Tipo, isso acaba sendo, até hoje, tem muitos pré-requisitos de você estar cursando design para ingressar no estágio na área. Só que eu falei, gente, eu vou dar um jeito. E na Globosat eles não estavam pedindo esse pré-requisito. E aí eu participei das entrevistas, passei. E aí até depois, conversando com o meu coordenador, depois ele falou, pô, tinham pessoas que tecnicamente eram muito melhores do que você, mas a gente quis você por você gostar muito de estudar, você ser muito curiosa, você se mostrar como muito proativa. Então, acho que no final das contas, sabe, é isso que importa, né? Às vezes a gente, pô, é super impostor com nós mesmos, ai, não sou boa, ai, será que eu errei o meu curso? Sendo que não, a gente consegue aproveitar muito a nossa bagagem, eles viram eu saber programar como um diferencial ali, então algo que eu achava que para mim era algo que estava me atrasando, para outras pessoas isso era visto como algo muito bom. Então eu fui ressignificando esse tipo de coisa e aí entrei no UX e desde então estou aí. Poxa, que bacana. E uma parada que você falou aí agora no final, né, sobre essa questão deles olharem pra você, ver que tinha outras pessoas tecnicamente melhor, mas as suas soft skills, né, de curiosidade, proatividade, querer estudar, te deu essa chance de você começar dentro da área. E eu sempre falo aqui no Papo de UX sobre isso. Às vezes eu sou até repetitivo e chato com essa coisa de soft skill, mas é porque tem muitos relatos, como inclusive esse seu relato, né, de falar sobre essa questão de, olha como valeu mais a pena, não que a gente vai deixar de estudar coisas técnicas, não é isso, né? É só pra gente observar como a questão da soft skill influenciou pra você começar na área e como as pessoas, acredito que poderia dar um pouco mais de valor pra isso, olhar um pouco mais, porque eu tenho a sensação, Nini, você me corrige ou você pode trazer a sua visão a respeito disso, que quando a gente cria conteúdo mais voltado pras coisas técnicas, que também, novamente, é importante, as pessoas ficam muito fascinadas. E vou dar um exemplo aqui, lógico, Figma, sai uma parada de Figma, a galera surta. E quando a gente fala às vezes sobre, vamos aprender um pouco mais sobre comunicação, vamos aprender mais sobre persuasão, parece que a galera não dá tanto atenção. Você tem essa mesma sensação que eu tenho ou você olha diferente? Qual que é a sua visão a respeito disso? Principalmente com essa questão da carreira, de migração, de o que eu tenho que fazer para gerar esse valor, porque eu gostei bastante aí dessa sua história, que você comentou esse ponto específico. Não foi combinado, gente. Eu sempre falo muito isso também, da gente colocar na balança, da gente parar e pensar quanto do meu tempo eu estou dedicando a desenvolver as minhas hard skills e quanto tempo eu estou me dedicando a desenvolver essas habilidades interpessoais. Porque é muito mais intangível, no final das contas, de praticar a comunicação. Como é que a gente mede isso? É mais difícil do que, eu consegui construir um componente no Figma, eu consegui fazer essa interação. Então é muito mais fácil da gente ver uma evolução, sendo que a gente se comunicar bem, trabalhar bem em equipe, a gente saber improvisar, a gente saber negociar, são coisas que são muito inerentes ali do nosso dia a dia. A gente precisa trabalhar isso, a gente precisa saber se comunicar com as outras pessoas. Para mim, a skill mais importante do design é comunicação, porque a gente está intermediando muita coisa, a gente intermedia a conversa com os clientes, usuários, a gente intermedia com os stakeholders, então, assim, com as outras áreas da empresa, a gente é um ponto ali muito central de comunicação, a gente conecta várias coisas, ouve diversas áreas, diversas pessoas e constrói algo que faz sentido para o negócio, que faz sentido para os usuários, que faz sentido tecnicamente do ponto de vista de programação. Então, a gente tem que saber se comunicar no final das contas. Então, é muito de fazer esse questionamento para as pessoas, de você está investindo tempo nisso também, né? Não é só o técnico. E aí, falando muito de migração de carreira, que é o ponto central daqui, acho que o que a gente mais consegue reaproveitar das nossas experiências anteriores é realmente
as soft skills, né? Existe um termo que eu gosto muito que são de habilidades transferíveis. Então, de você pensar muito no que você tem de experiência, de bagagem de outras experiências que você consegue transferir para o universo de UX. Então, até eu trouxe um exemplo aqui que eu falei, gente, eu vou ler mesmo, mas é porque eu achei muito legal. Tem uma menina que eu sigo que é a garota de produto. Ela fez migração de arquitetura para a área de produto, de gestão de produtos. E ela fez um story falando de como adaptar as habilidades dela. Então, ela falou, de fazer reunião com o cliente para entender as necessidades dele de um projeto arquitetônico, eu consigo adaptar isso para entrevista qualitativa com o usuário. A questão de fazer pesquisa de tendência, de estilos, móveis, projetos de outros escritórios como referência, é fazer a nossa desk research, da gente fazer o nosso benchmark. Então, é algo ali que ela já montava meio que os mood boards. E aí, de reunir essas informações, aprovar com o cliente, é a mesma coisa que a gente priorizar e validar com o nosso usuário. E por último, que ela falou também de gerenciar obra, contato com engenheiro, pedreiro, cliente, fornecedor, é esse gerenciamento de stakeholders que a gente faz com a galera de produto, com os clientes e tudo mais. Então, são habilidades que ela já executava no dia a dia, que ela já tinha que realmente ali gerir, aprender e melhorar, e ela conseguiu trazer isso para o universo de produto. Então, acho que é muito sobre autoconhecimento, de você pensar o que você já faz hoje, entender quais são as habilidades que são demandadas de um UX designer no mercado e fazer esse comparativo. E só quem pode fazer isso é você. Então, de você buscar entender o que é UX, o que isso significa, qual é o dia a dia de um profissional da área, o que ele realmente faz, você ir bebendo ali de diversas fontes, vendo pessoas que fizeram migração de carreira, como que foi esse processo para elas, e aos poucos você vai meio que encaixando esse quebra-cabeça na sua mente. Você não precisa entender isso de primeira, mas conforme você vai estudando, você vai criando essas correlações. Seu cérebro vai falar, mas eu meio que fazia isso quando eu era XYZ e acho que dá para reaproveitar. Então, acho que você ir com calma e entender que você não está jogando essas experiências anteriores no lixo. Você vai reaproveitar muita e muita coisa mesmo. Gostei demais desse exemplo que você trouxe aí, desse perfil que é a garota de produto, é isso? É, a garota de produto. É demais, assim, tipo, foi um print e eu falei, gente, eu quero tatuar isso na testa. Porque eu achei isso muito bom. Muito legal mesmo, esse comparativo é perfeito e traz uma reflexão pra galera realmente olhar para as coisas anteriores, né, pro background que as pessoas têm e falar, poxa, é possível, olha só esse monte de exemplo que você trouxe aí dela. E você acredita que esse é o primeiro passo que uma pessoa precisa fazer para começar na área de UX, se autoconhecer, fazer uma autoavaliação ali, olhar para ela, olhar para dentro e ver, o que eu já tenho? O que eu consigo aproveitar? Ou você acha que não, já tem que sair procurando um curso mesmo? O que você aconselha aí pra pessoa que você acredita que a pessoa tem que ter ali pra começar dentro da área? Eu acho que o autoconhecimento é uma das primeiras coisas, com certeza, e o procurar o curso, com certeza, não é uma das primeiras coisas. E a galera já assim, nossa, ouvi falar o termo, vou procurar um curso, qual que eu compro? Eu fico, calma, é tudo assim, calma. Acho que, realmente, o primeiro passo mesmo é entender o que é essa área, o que é UX design, o que eles fazem, porque também tem muito essa sensação de que, a grama do vizinho é mais verde. Às vezes você está insatisfeito com o seu trabalho, com o seu dia a dia, você começa a ser bombardeado com band de propaganda de que, nossa, é a profissão perfeita dos sonhos, é maravilhoso, vem trabalhar com UX design, você recebe muito bem, você resolve os problemas das pessoas e, nossa, é incrível, interfaces. É basicamente isso que é muito vendido, né, da nossa profissão. Entender que todas as profissões vão ter desafios, a gente não vai estar feliz todos os dias do nosso trabalho, a gente tem que lidar com pessoas, com questões, com limitações, mas trabalhar na área de tecnologia, a gente é suspeito para dizer, pra gente é muito prazeroso, tem um fit muito grande com o que a gente gosta. Então, de fazer esse trabalho de entendimento sobre a área, sobre os profissionais e ver se isso conversa com o que você se imagina fazendo, com o que você gosta, se você quer ser desafiado dessa forma, sabe? E aí você ir bebendo de diversas fontes, você vai meio que criando ali o seu potinho de conhecimento de UX e entender que quanto mais você pesquisa, mais dúvidas você vai ter e que isso faz parte e que isso é bom, sabe? Da gente olhar muitas coisas para estudar como algo bom e não como algo ruim. Se a gente não tivesse nada para estudar, a vida seria muito
tediosa, então não vale a pena. Mas você ter esse entendimento inicial, fazer essas buscas iniciais e falar, não, beleza, quero trabalhar com isso, estou entendendo o básico, e aí sim, acho que vale realmente você investir num curso para você ter um acompanhamento, você ter aulas, você ter outros colegas para você trocar, ter professores, ao mesmo tempo que você começar na área de UX de forma autodidata também é possível, ao mesmo tempo que é mais difícil, porque você precisa ter uma organização muito grande, você precisa ser muito bom autodidata e não ir postergando as coisas ou deixar para lá. Então, até vi uma coisa que é muito curiosa, de quando você encontrar algo que você não gosta, que você não quer estudar e você é meio que seu próprio professor, você não vai estudar aquilo tão a fundo, você vai deixar aquilo de lado, né? Sei lá, quando eu estava estudando matemática no colégio, você falava, cara, eu não aguento mais olhar. Então, às vezes é bom ter um professor, ter alguém ali no seu pé, um mentor, para você estudar as coisas legais, você estudar as coisas que são chatas e entender o que faz sentido. Então, escolher um curso é algo um pouco mais para frente. E aí você se permitir beber de diversas fontes, ver artigo, ver vídeo, segue a gente no Instagram, ouve podcast, são diversas realmente fontes aí que você deve beber e vai construindo ali o seu próprio repertório, que não tem caminho certo para começar, né? Tipo, as pessoas, elas querem uma trajetória reta, pronta, que você deve seguir, sendo que não, é assim, é um caminho sinuoso e cada um tem o seu e você vai se encontrando ali no meio do caminho, né? Pô, maravilha, Nina, que legal essas dicas aí que você passou. E eu sempre vejo nos seus stories, assim, você postar algumas dicas de organização, de estudo, né? Mostra às vezes alguns post-its, os calendários, a sua agenda, assim, de vez em quando. E eu acho bem bacana isso. Você chegou a fazer um planejamento ali, a hora que você… eu posso até dizer que foi um amor à primeira vista ali, que você viu, nossa, que era isso que eu quero fazer, né? Será que tem como eu migrar, tipo, colocar isso na minha grade aqui que eu tô estudando e tal? Chegou a fazer um planejamento pra fazer essa migração? Ou você meio que foi na doida, mas hoje você aconselha a galera a ter um plano de estudo, assim, a se organizar, né? Como que você se organiza hoje, né? Porque é o trabalho, é criar conteúdo, é gravar podcast aqui com a galera. Como é que você dá conta, né? Eu já ouvi essa pergunta pra mim. Como você dá conta, Luan, de fazer tudo isso? Sim, nossa, acho que é a pergunta que eu mais escuto. Então, eu acho que eu fui, assim, um pouco na doida na época. Foi realmente amor à primeira vista, mas acho que também foi muita falta de maturidade na época. Eu tinha 18 anos, então eu não sabia muito o que fazer, não tinha essa enxurrada de conteúdo que tem hoje, de dicas de pessoas fazendo. Cara, tinha muito pouco. Isso foi, tipo, 2016, então tem bastante tempo. Então, hoje tem muito mais dicas de organização, como é que você deve estudar e tudo mais. Então, para quem tá querendo começar, entra às vezes no site de um curso, vê quais são os módulos que tem, vê quais são os temas, qual é a grade, e tem lá, tipo, Desk Research, e você fala, cara, o que é isso? E aí você pesquisa mais a fundo, e de você não se contentar também com a primeira resposta do Google para as coisas. Você tem que ir mais a fundo, você tem que ser muito questionador, você tem que ser curioso, isso é muito o DNA do UX Designer. Então, assim, não se contente com uma primeira definição do Google ali de 2 linhas, você tem que ir mais a fundo, você tem que praticar. Então, acho que minha dica é de você tentar se organizar ao máximo, mas entender que planejamento demais te impede de começar. Então, você vai ali aos poucos, e eu acho que a maior dica, assim, é muito de documentação, de você ir documentando ali os seus estudos, o seu progresso. Quando perguntam para mim, tipo, Nina, o que sei lá, você se arrepende do passado? De documentar mais as coisas. Tipo, eu não lembro muito bem quais foram as coisas que eu estudei, quais foram os sites que eu naveguei e tal, e eu falo, se eu tivesse isso documentado, seria muito mais fácil de passar para as outras pessoas e tudo mais. Mas a gente vai seguindo ali no nosso fluxo e tá tudo certo. E hoje eu acabo sendo muito mais a louca dos estudos, da documentação, da organização, de, tipo, ter minha agenda diária, mensal, semanal, porque realmente é muita coisa. Hoje em dia eu faço tanta coisa que eu fico, gente, né? Como que eu, sei lá, só fazia faculdade na época? Ou só faculdade e estágio? Que aí hoje tem o trabalho, tem produção de conteúdo, tem 1000 eventos, tem 1000 coisas para gravar. Então, a gente sempre acaba conseguindo enfiar mais alguma coisa, só Jesus. Mas é muito de… Quando a gente faz com paixão, a gente dá um jeito, sabe? Você, com certeza, ama fazer o podcast. Eu amo produzir conteúdo pro Instagram, gravar os meus Reels, ter marcas que chegam até mim, que confiam no meu trabalho. Então, tipo, cara, pra mim gravar uma publi é, tipo, um prazer imenso. Eu fico, tipo, qual vai ser o roteiro? O que eu vou fazer? E tudo mais. Então, acho que quando a gente é apaixonado pela coisa, mesmo a gente estando aqui sexta, 6h30, gravando, é porque a gente ama muito isso, sabe? Então, acho que se tornou um peso nas nossas costas, a gente deve parar e pensar e falar, cara,
por quê? Se tá muito pesado, é porque tem algo de errado, e aí a gente parar e repensar, sabe? Poxa, que legal. Isso aí que você falou é verdade. Eu gosto demais de fazer o papo, e também quando eu comecei também não tinha organização, não. Não tinha uma data certa pra gravar, não tinha horário, não tinha agenda direito, não tinha microfone legal. Cara, eu comecei com o próprio microfone do próprio MacBook aqui, captando o áudio, e só vamos gravar, vamos fazer acontecer. E aí depois a gente vai pegando as manhas, vai entendendo e vai se organizando melhor com o tempo, vai criando mais maturidade, igual você falou, daquilo que a gente tá fazendo, né? Então, isso que eu acho que é importante e bacana. E Nina, você já comentou aí a respeito que você trouxe aí a garota de produto, né? Sobre essas questões do background dela. Mas, além disso, como uma outra pessoa de uma outra área pode usar do background dela, das experiências delas anteriores que essa pessoa teve, para conseguir montar um portfólio bacana, para conseguir uma entrevista, sabe? Porque às vezes pode ser que ela começa ali, faz esse percurso, como você falou, não é uma receita de bolo, mas um percurso, umas dicas aí de possíveis caminhos que ela pode fazer, de começar a ver conteúdo gratuito, depois dar uma estudada conforme a grade que ela vê de um curso, ou depois de um tempo realmente é isso que ela quer, adquirir um curso, mas talvez é muito pouco tempo para ela conseguir bastante experiência daquele momento para entrar numa empresa que está precisando de um profissional ali de UX designer, ainda que seja júnior, porque às vezes as pessoas confundem a questão do júnior com o estágio. Você falou que você começou com o estágio. Tem pessoas que acham que júnior é o estágio, porque elas querem entrar como júnior, mas não querem saber nada. E não é bem assim. O mercado é um pouquinho diferente disso aí. Então, o que ela pode fazer para conseguir, às vezes, até colocar no portfólio dela essas outras experiências anteriores para gerar um valor, né? Para não chegar lá um pouco cru, digamos assim. Às vezes a pessoa já tem, 30 e poucos anos, igual eu tenho 32 anos, e aí eu quero migrar de área. Como é que eu faço para pegar os meus conhecimentos que eu vivi até agora, nesses 32 anos de vida, e colocar no meu portfólio, que às vezes tem ali só 6 meses de estudo, e conseguir uma entrevista, pelo menos, ali para mostrar o meu valor? O que você consegue dar de dica? Como você acredita que isso é possível fazer? Então, quando a gente fala, né, de vaga para júnior, é super importante você ter um portfólio ali de UX, mesmo que seja com um case só, para você demonstrar ali as suas habilidades e principalmente como você pensa. O que eu mais recebo são: Nina, eu tô tendo muita dificuldade de conseguir minha vaga de júnior e tal, bababá. Eu falo, me manda o seu currículo, me manda seu portfólio que eu vou dar uma olhada e vou dar umas dicas. E assim, 99% dos portfólios interfaces finais, tipo, aplicativo sobre tal, e as telas finais, basicamente isso. Sendo que o mais importante do portfólio é a forma com que você pensa, não o resultado final. A gente quer saber qual é o problema que você está buscando resolver, quais foram as etapas que você passou, quais métodos você buscou utilizar, o que você aprendeu com eles. Então, algo que eu acho super interessante, muito mais do que também ali o processo que você construiu em interface final, é o que você aprendeu com a construção desse case, o que você faria de diferente, o que você aprendeu que pode melhorar a partir das entrevistas, dos testes de usabilidade que você fez. Cara, o que deu errado, o que deu certo? Que as pessoas, elas querem mostrar o mundo perfeito, de tipo, deu tudo certo aqui no meu case. Sendo que o que mais acontece são coisas que deu errado. Então, de você não ter medo de mostrar no seu case as coisas que você descobriu, as coisas que você aprendeu e as coisas que você faria diferente. E a respeito das habilidades, né, que você pode reaproveitar, você tem que dar ali o contexto, principalmente na entrevista, né, que você está fazendo. Cara, de onde você veio, o que você aprendeu. Você ter ali, digamos, um pitch de 1-2 minutos sobre a sua história, o que você está fazendo ali, como que você chegou em UX, o que você quer aprender, o que você consegue reaproveitar. Então, a primeira pergunta de uma entrevista acaba sendo, tipo, conte um pouco sobre você. Se você não exercitar essa fala, se você não parar para pensar nisso antes e construir essa narrativa que seja ali envolvente para um recrutador, vai chegar na hora que você vai ficar, mas quem sou eu? Tipo, se você não tem certeza de quem é você, o que você está fazendo ali, acaba sendo muito difícil. Então é importante você dar essa estudada, você estruturar um case, entender que isso é importante, entender o que você está fazendo, onde você quer chegar, para você comunicar isso para as pessoas. Que nem eu falei, na minha entrevista de estágio, eu falei que eu era desenvolvedora, o que eu aprendi com isso, o que eu acho que eu poderia reaproveitar. Eu
apresentei ali, tipo, falei de alguns aplicativos que eu tinha desenvolvido na época e o que eu utilizei de UX e UI naquele processo como um todo. Eu até falei de outras coisas que eu gosto, assim, de, por exemplo, eu falava que eu gostava muito de desenhar, que eu tinha meio que um negócio ali de desenhar mandalas e tudo mais, e eles acharam super legal, mesmo não tendo assim nada a ver, mas de explorar ali um pouco, né, quais são os meus hobbies, me sentir mais à vontade de falar das coisas que eu gosto. Então, acho que isso assim, só acabou sendo dicas mais gerais. Poxa, você desenha mandala, Nina. Essa eu não sabia. Eu desenhava faz muitos anos. É assim, eu vou mostrar. A galera não vai ver, mas eu vou ver. Você pode mostrar. Porque eu quero ver essas mandalas. Eu fiquei curioso. Eu postei há muito tempo atrás, a galera não vai ver, mas se você está ouvindo esse podcast, me manda uma mensagem, Nina, eu vim do episódio do Papo de UX, eu quero ver suas mandalas. Então, vai ser isso, a gente faz aqui o engajamento, só para quem ouviu esse podcast. Aqui, eu desenhava quadrinhos. E aí faz muito tempo. Nossa, que legal. Muito bom. E sair dá várias tatuagens bacana. Tem uma galera que ama tatuar mandalas, né? Olha aí. Que legal. Exato. Aí eu desenhava quadrinhos, tô doida pra voltar a desenhar. O problema é tempo, né? Mas tudo certo. Tá aí uma coisa, tempo. Precisamos aprender a gerir melhor os nossos tempos. Tá complicado. Gerir tempo, gente. Gestão de tempo é uma coisa... É complexo. E você falou dessas dicas aí, Nina, da questão do portfólio. Você acredita que hoje o LinkedIn é a melhor ferramenta que as pessoas podem estar usando para conseguir aí essa vaga? Ou você pensa e vê e conhece outras ferramentas além do LinkedIn ou não? O LinkedIn hoje tá bombando, aproveita esse momento, aproveita essa onda, vai lá, surfa também. Só que estrutura de uma forma legal, né? Tipo, deixa ele bem documentado ali. Não quer dizer que você tenha que ser um criador ou uma criadora de conteúdo, não é isso. É mais para você deixar ele bem organizado, bem estruturado, que vai ser como se fosse um cartão de visita seu para quem tá procurando um perfil para contratar e de repente se esbarra no teu perfil ali e te chama. Você acha que o LinkedIn de fato é ali ou tem outras? Como que você vê isso hoje? Para mim, o LinkedIn, hoje em dia, é a principal forma de você atrair recrutadores e conseguir uma vaga. Porque, realmente, como você comentou, é o seu cartão de visita. É uma grande porta de entrada de você poder estar em contato com diversas pessoas do mercado da área e você conseguir a sua vaga. Então, é isso, de você ter um perfil que seja interessante. Você ter uma foto ali que faz sentido, você ter uma descrição boa, você apresentar o que você está estudando. Você não precisa, que nem a gente falou, você não precisa ser um criador de conteúdo. Mas tem que estar ali presente as informações principais suas. Acaba sendo o seu currículo. Muitas vezes você nem manda o seu currículo no processo seletivo, você manda o seu link do LinkedIn. Porque tem que ter todas aquelas informações ali de quais são as suas skills, o que você está fazendo, o que você está buscando, quem é você adicionar ali a sua personalidade. Então, buscar essas principais dicas. Cara, tem muito conteúdo legal de como você turbinar o seu LinkedIn, você utilizar palavras-chave, tem diversos hacks aí de LinkedIn que eu tenho que até aprender mais sobre isso, tá num dos meus objetivos, mas você se conectar com recrutadores, você se conectar com outras pessoas da área, porque muitas vezes a vaga ela não vai ser divulgada na página de carreiras da empresa, alguém vai colocar no LinkedIn, tipo, aqui na minha empresa a gente tá com algumas vagas para UX Design, vocês têm pessoas para indicar e tudo mais, então o LinkedIn acaba sendo uma rede social muito propícia para isso, então de buscar se conectar com recrutadores e se conectar com pessoas das áreas de empresas que você tem vontade de trabalhar, você seguir a página da empresa que você gosta no LinkedIn, porque eles estão sempre atualizando, estão entrevistando pessoas, eles estão divulgando vagas por ali. Então, até lembrei agora, a vaga da Globosat de UX que eu entrei, minha mãe achou no LinkedIn e me mandou. Ela falou, eles estão com vaga de estágio em UX, pô, se inscreve aí. Minha mãe estava no LinkedIn e me mandou. Então, eu sempre fico com essa dica de segue as empresas, segue as pessoas, para você estar em contato com esse universo, cada vez aparecem mais coisas. E aí, outra forma também que eu acho muito boa é de você estar buscando ir em eventos e participar de comunidades na área. Porque você vai criando ali a sua rede de contatos, o seu networking, você vai participando e conhecendo pessoas, porque você precisa estar onde os recrutadores estão.
Num evento de design ou num evento de tecnologia, muitas vezes tem stand de empresas para você ir lá conversar, você deixar o seu contato. Eventos também, muitas empresas patrocinam eles porque eles querem conhecer as pessoas que são do mercado. Então, se você não se faz visto, as pessoas não vão chegar até você. Então, você tem que se mostrar como atraente e você também tem que correr atrás. Então, acho que essas são as dicas aí de LinkedIn, eventos e comunidade, sabe? Se envolve, entra nesse universo. Maravilha. E, inclusive, quando você for chamado ou chamada aí para bater um papo, né, numa entrevista dessas empresas, procure saber um pouco mais sobre a empresa, né, para quando chegar na hora da entrevista ali, você tá um pouco por dentro. Eu lembro até, eu acho que eu já até contei isso aqui em outro episódio, que quando eu fui contratar uma vez uma pessoa na outra empresa que eu tava antes de trabalhar na Boa Vista, que eu tava na Accurate, uma pessoa pegou e me mostrou o portfólio dela. Ela fez uma apresentação usando a identidade visual da Accurate na época. E aquilo me chamou a atenção, sabe? E aí, lógico, eu não contratei a pessoa só por aquilo, mas foi um dos pontos que eu levei em consideração. Falei, poxa, a pessoa teve maior carinho, maior cuidado de ver como era a nossa identidade, de trabalhar as cores ali, por mais que seja um template que talvez ela possa só mudar a cor ali, as coisas, algo para apresentar para cada empresa que ela estava buscando uma vaga, tudo bem, ela teve esse cuidado a mais, esse carinho a mais. E isso que a gente acaba buscando os profissionais para quando a gente vai fazer contratação. Então, são excelentes dicas que você deu aí, só queria complementar com isso. Nina, e uma outra coisa, quando que você enxerga que um profissional, ele tá pronto para largar de fato a profissão que ele tá e ir de vez para UX Design? Quando que você também sentiu isso, né? É claro, você foi fazer o estágio, mas quando que você viu que agora é a hora realmente de eu aplicar o estágio? E às vezes eu até tô falando isso porque tem pessoas que às vezes é até mais difícil fazer isso, essa transição, por conta às vezes de grana, né? Às vezes a pessoa ali, ela trabalha numa profissão onde ela, sei lá, sustenta a casa dela, né? Seja homem ou mulher. E ela, às vezes, tem a dificuldade ali de fazer essa transição por conta disso. Às vezes, uma vaga júnior não vai pagar o tanto que ela estava ganhando. Como que você vê essa situação? Que dica que você pode dar para essa pessoa, para ela entender o momento que ela vai, poxa, vou largar meu antigo emprego, minha antiga profissão, e agora vou mergulhar de fato na profissão de UX Design? Essa pergunta é difícil, assim, eu vou dar dicas e algumas possibilidades, mas que não tem certo nem errado, né? Mas acho que o principal é de você ter um plano de ação. Para mim, assim, eu meio que estabeleci metas e datas, né? O que eu morava com os meus pais e tudo certo, mas eu sabia que, por exemplo, aquele estágio que eu estava, ele iria durar 2 anos, então quando terminasse eu teria que procurar outro estágio, então eu estabeleci que até o final daquele eu teria que ter, digamos, um case de portfólio, eu teria que ter o que apresentar, então isso me ajudou a ter meio que uma data limite ali para meio que eu finalizar os meus estudos e começar a olhar outros estágios. E ao mesmo tempo, antes de terminar esses 2 anos, eu já estava de olho, olhando as empresas, sabendo quando queria abrir os processos seletivos, como que eles funcionavam e tudo mais. Então, você não precisa terminar a sua rodada de estudos para começar a procurar vagas. O quanto antes você começar a olhar o que é pré-requisito para vaga, como que funciona e tudo mais, eu acho que é super legal. Então, o principal é de você ter esse plano de ação, de você meio que estabelecer ali um cronograma de estudos que se encaixe na sua rotina, algo que não seja exaustivo, algo que funcione para você, e você buscar estabelecer alguns prazos ali que façam sentido. Eu acho que o principal é de você se planejar financeiramente da forma que funciona para você, né? Tanto no sentido de investimento em cursos, como também de você sentir que é um momento de, eu vou ter que sair do meu emprego para eu conseguir me dedicar, porque para mim realmente não dá para conciliar as duas coisas, ou de realmente de até quando eu consigo estar na minha empresa e eu vou ter que só vou conseguir trocar de emprego, eu vou ter que sair dessa para ir para outra, eu não consigo ficar um tempo sem trabalhar. Então, de você fazer esse entendimento financeiro do que faz sentido, quanto tempo por dia você consegue se dedicar aos seus estudos e de não se acelerar nesse processo, de que sim, vão ter pessoas que vão estar tranquilas e vão conseguir se dedicar inteiramente de estudar muitas horas por dia. Se você já trabalha e você tem ali uma questão financeira de você gerir uma família ou uma casa, você vai ter menos tempo e tá tudo bem. Existem inclusive cursos que são focados nessas pessoas, que é só noturno, não é algo que vai te demandar muito tempo. Então, para você não vale pegar um curso intensivo, porque senão você vai se exaurir ali. Então, é muito sobre entender, se planejar financeiramente, entender o que faz sentido, não se sobrecarregar
e aos poucos fazendo essa transição. Então, por exemplo, eu já vi pessoas que continuaram no emprego atual, estavam estudando e começaram a pegar pequenos trabalhos freelancer para ir exercitando. Então, utilizavam o tempo livre para fazer isso, em vez de já aplicar para uma vaga de júnior, porque às vezes não conseguiu fazer essa migração tão rápido, pegava pequenos projetos às vezes também para ONGs, não eram remunerados, mas já estava ali exercitando no final das contas, ou algum site para algum amigo, algum familiar seu, alguma pessoa na sua cidade que está precisando ali migrar para o digital e você pode ajudar a fazer essa transição e você recebe um tanto por isso. Então, entender que você não precisa de mudanças drásticas, você pode ir fazendo isso aos poucos e o ritmo desse aos poucos, você tem que entender o que funciona melhor para você. Porque quando você às vezes termina um curso pago, né, na grande maioria das vezes você não vai sair já numa vaga, existe ali alguns meses, né? Acontecem imprevistos, acontecem contratempos, então de você ir com calma, não fazer mudanças drásticas, ir seguindo, testando ali, fazendo os seus pequenos MVPs ali de projetos e tal. Então acho que essas são aí dicas que espero que ajude. Com certeza ajuda, principalmente quem quer fazer faculdade, pode fazer, tem o EAD, né? Eu inclusive estou fazendo um EAD, porque apesar de eu ter, tá trampando na área desde 2005 com design, faz 17 anos que eu trabalho com isso, eu queria fazer aquela pós da PUC e não posso por não ter a formação. Eu até tentei comprar o curso, eu tentei comprar ele só para fazer como curso livre, sabe? Eu entrei em contato, tudo, eles falaram, olha, não tem como. Aí eu falei, poxa, quer saber? Vou fazer um EAD de design rapidinho, 2 aninhos. E realmente o EAD, apesar de ter muitas provas, muitas atividades para você estar fazendo, né, para dar uma carga horária, eu consigo me organizar melhor. Então eu faço meu planejamento da semana e coloco quartas-feiras à noite, eu tiro para fazer as atividades lá da faculdade, para estudar. E tem dado certo, assim, tanto que já faz 1 ano que eu tô fazendo, falta só mais 1 ano, graças a Deus. E aí depois para eu conseguir concluir o meu objetivo, que é de fato fazer uma pós. Então esse EAD também pode facilitar a pessoa, porque é mais tranquilo, né? Do que se eu tivesse, por exemplo, que tá indo pra faculdade de fato. Aqui na minha cidade, por exemplo, nem tem uma faculdade disso. Eu teria que pegar um ônibus todo dia, ir pra outra cidade, fazer, voltar. Hoje é quase que, eu não vou dizer impossível, porque não é impossível, mas é muito improvável que eu faça isso, porque hoje eu tenho uma família, eu tenho uma filha, eu tenho outros projetos, assim como o Papo de UX, então fica bem complicado, assim como é a realidade de muitas pessoas, né? E realmente essa dica que você falou sobre esses cursos que são noturnos e são mais flexíveis de você estar estudando é bacana. E além desses pontos aí que a gente está conversando, que outras dificuldades você enxerga que uma pessoa pode ter durante esse processo de migração, ou alguma dificuldades que você também enfrentou durante essa migração sua? Você trouxe bastante pontos legais de coisas bacanas que aconteceu, mas quais foram as dores, né, de fazer essa migração que você teve durante esse processo, Nina? Eu acho que os maiores sabotadores no processo de migração somos nós mesmos, porque a gente sempre acha que a gente não é bom o suficiente, a gente acha que a gente não é capaz, a gente quer desistir no meio porque tá muito difícil, não tô entendendo, não tô conseguindo arrumar tempo para isso. Então, acho que muitas pessoas desistem no meio por elas, digamos, estarem muito solitárias nesse processo de migração. Eu acho que uma rede de apoio é o que, para mim, fez toda a diferença, tanto na minha carreira como desenvolvedora, como designer, né? De encontrar outras pessoas, grupos e tal, de pessoas que estão passando pelo mesmo, para a gente trocar experiências e entender que não é um bicho de 7 cabeças, que vão acontecer imprevistos, que a gente não vai gostar de tudo e que a gente vai ter muitas dúvidas e nem sempre a gente vai conseguir sanar. Então, acho que é muito da gente buscar força e buscar apoio em outras pessoas, sabe? Pessoas que estão mais à frente na carreira, pessoas que estão mais no início, pessoas que estão no mesmo ritmo que a gente. Então, o Nina Talks até mesmo surgiu disso, de eu sentir que faltava conteúdo para pessoas que estavam no início da carreira. Eu sentia que eu era a única que estava migrando de área, que eu era a pessoa que tinha errado na minha graduação, e eu falava, tipo, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu me sentia, tipo, muito solitária. Eu juro que eu me sentia um peixinho fora d'água, porque eu não encontrava uma pessoa que tinha feito essa migração. E depois eu falei, gente, tem tantas pessoas fazendo isso, de áreas completamente diferentes. Até falei, não, eu ainda tive, digamos assim, a sorte de ser uma área que é mais correlacionada ali, tipo programação, design, sendo que tem gente que nem a garota de produto, veio de arquitetura, a galera que vem de psicologia, a galera que vem de direito, engenharia, biologia. Eu já vi gente vindo para UX de todas as profissões possíveis e imagináveis. Então,
Então, a gente sempre acha muito que está sozinho, sendo que tem pessoas que já passaram por processos parecidos e que a gente pode realmente aprender e se apoiar nelas. Então, acho que essa acaba sendo a maior dificuldade e o que faz as pessoas existirem, porque a gente, com um foco, com um objetivo, a gente consegue aprender qualquer coisa na vida, sabe? A gente estudando, a gente vai aprender, mas a gente sempre acaba desistindo por coisas externas ou coisas internas. Então, de entender, às vezes, que aquele momento as coisas estão muito turbulentas e que vale você fazer uma pausa e que mais para frente você vai voltar, mas entender qual é o seu objetivo, com uma meta, você falando, quero chegar, quero fazer isso, que nem você falando, eu quero conseguir fazer essa pós-graduação. O que eu preciso fazer para chegar lá? Eu preciso fazer uma graduação, então vou pegar uma que não seja muito onerosa para mim, que eu consiga encaixar ali na minha agenda, que tenha um tempo um pouquinho menor, que eu consiga me dedicar de noite, que eu não tenha que sair de casa para fazer isso. Então, você encontrou um meio de conseguir atingir o seu objetivo, que existem diversas formas diferentes, chega lá e essa é que funciona para você. Então, acho que é muito de fazer esse trabalho de entender, cara, o que funciona para você, quais são as dificuldades que você está passando e o que você consegue fazer para conseguir fazer isso funcionar, sabe? Pô, maravilha. E como você falou, né? Não existe uma receita de bolo. Funciona para mim, pode ser que funcione para outras pessoas, mas são dicas e inspirações, né? Que acaba motivando outras pessoas a, olha que legal, caminho interessante. Deixa eu tentar, deixa eu modificar um detalhe aqui. Vou modificar uma outra coisa. Até com receitas mesmo as pessoas fazem isso. Seja uma receita de bolo, qualquer tipo de receita, os chefes de cozinha estão sempre modificando ali essa receita para testar coisas novas, ver aonde vai chegar aquela receita diferente e tudo mais. Então olha que legal, ainda que seja uma receita, é possível você modificá-la para chegar e encontrar resultados diferentes daquilo que você quer. Apesar de não existir as receitas, como a gente está comentando aqui, fórmulas mágicas e tudo mais, deixa pra galera aí dicas de livros, de cursos, de materiais de estudos que você indica para as pessoas, né? Para quem tá querendo fazer essa migração aí de carreira, de área e tudo mais. Sim, eu até estava vendo um vídeo esses dias do Mário Trentin, que ele fala de tecnologia, gestão de produtos, e ele falou assim, cara, meio que o trio mágico é Google, YouTube e livros. Tipo, o que você precisa vai estar em algum desses pilares, sabe? Google, YouTube e livros. Então, basicamente é isso. E eu nunca fui a pessoa de ler livros, nunca gostei, sempre achei chato no colégio, e hoje em dia eu sou completamente apaixonada porque eu descobri os tipos de livro que eu gosto. Então, assim, acho que o primeiro livro assim, que eu me apaixonei foi O Design do Dia a Dia, do Don Norman. Eu devorei esse livro porque eu me apaixonei pelo assunto e eu nunca achei que eu iria curtir ler um livro, e ele foi a minha porta de entrada no universo de livros e no universo de UX Design, no final das contas. Então já fica essa dica de livro. Eu gosto muito também do Introdução e Boas Práticas de UX Design, do Fabrício Teixeira. Eu li há pouco tempo e eu falo, gente, eu queria que esse tivesse sido o primeiro livro que eu li da área, porque ele dá assim uma noção geral, ele abraça todos os conceitos. Você termina esse livro falando, cara, eu entendi o que um profissional de UX faz. Então fica super essa dica também. E tem o Não Me Faça Pensar, do Steve Krug, que eu acho o nome muito legal, de você não fazer o usuário precisar pensar para tomar alguma ação. Tipo, as coisas precisam ser intuitivas e tem esse foco maior em usabilidade. Então já ficam esses 3 livros. Artigos, literalmente joga no Google assim, tipo UX Design, como começar, o que o profissional faz, que tem um repositório muito grande no Medium, que é o UX Collective. Então tem muitos artigos sobre diversas pessoas, diversas empresas. Muitas empresas têm o seu próprio blog, que as pessoas compartilham ali aprendizados, ensinamentos. Então se permita se expor a diversos pontos de vista assim, sobre a área. Eu sempre entro num loop infinito de um artigo que indica outro, que tem outra referência. Eu sempre fico com 350 mil abas para ler, e isso é ótimo, assim, porque a gente está sempre se nutrindo de conteúdo novo. Segue a gente nas redes sociais, que a gente falou muito, cara, podcasts são maravilhosos, o Instagram, que a gente está sempre compartilhando conteúdo, o LinkedIn, tem cada vez mais pessoas compartilhando dicas, oportunidades por lá, e cursos, assim, sempre me pedem dicas, mas eu falo, cara, quem pode escolher o melhor curso para você é você mesmo, de você
entender o que se encaixa na sua rotina, baseado no seu background, o que faz mais sentido para você em relação a conteúdo. Por isso que é super importante você ter essa busca inicial por conceitos, para você ter mais propriedade na hora de escolher um curso, né? Tipo, para você funciona melhor gravado, funciona melhor ao vivo, você prefere ter essa interação, ou sua agenda é muito maluca, você quer poder assistir as aulas quando der, mentoria com pessoas do mercado que você está querendo, é ter um grupo da turma, é ter pessoas que vão te ajudar a se inserir no mercado. Então tem muitos cursos disponíveis e você tem que analisar e falar, cara, isso daqui faz sentido para mim. Então é um trabalho assim muito pessoal de escolher um curso de formação, entender se é um curso livre, se é uma graduação, se é um curso técnico, se é um intensivo, enfim. Tem muitas modalidades mesmo, e o que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para você. Então, por isso que é importante esse trabalho de autoconhecimento, essa busca inicial por conteúdos, fazer esse próprio repositório inicial de conceitos. E aos poucos você vai estudando, aí você faz um curso, aí você fala, cara, fiz um curso geral de UX, mas gostei muito da parte de pesquisa. E aí você começa a estudar um pouco mais sobre o UX Research e vai seguindo um pouco mais esse caminho. Gostei muito de Writing. Nossa, a parte de interface para mim, interação. Nossa, é isso mesmo que eu amo. Então, aos poucos você vai se especializando, encontrando pessoas, se conectando. Então, só começa. Independente da forma, independente do primeiro contato que você tem com a área. E é assim, é sério. Aos poucos você vai se encontrando, vai se achando. Então, se permita experimentar. Boa, só vai, né, Nina? Muito bom. Muito obrigado aí pelo papo. Eu queria que você agora... Poxa, eu acredito que a maioria da galera que esteja nos ouvindo aqui já te conhece, já te segue aí nas redes sociais, mas fique à vontade para divulgar ou divulgar outra coisa que você gostaria de estar divulgando aí das suas redes sociais ou projetos que você tem. Eu vi recentemente que você tem agora também a questão ali do NFT ali que saiu no Instagram. Eu achei muito da hora aquilo ali. Então, divulga o que você quiser aí, Nina. O espaço é teu, fica à vontade. Obrigada. Então, me sigam lá no Instagram, Nina_Talks, quem ainda não segue. Quem não me seguir vai ter 7 anos de azar. Mentira. Mas também me acompanha lá no LinkedIn, tô cada vez também tentando produzir mais conteúdo por lá. Aí é Karina Troncos, Karina com K, Troncos com K também. E aí acabam sendo minhas principais redes. E torçam os dedos para eu cada vez soltar mais vídeos no YouTube e artigos no Medium. Tô tentando. E não fique com vergonha de mandar mensagem, tirar dúvida. Tô aqui para isso mesmo. Às vezes demora um pouquinho, porque são muitas mensagens, mas eu sempre vou dedicar um tempinho para poder responder vocês, ajudar no que eu puder. E agradecer, Luan, aí pelo espaço. O papo foi super gostoso, eu amei. Se Deus quiser, vai ser o primeiro de muitos. E é isso, brigadão. Que isso, eu que agradeço. E eu gostaria agora eu pensei aqui de você deixar uma mensagem motivadora aí para as pessoas que estão vindo para a área de UX ou que estão tentando migrar de área ou para a área de tecnologia, especialmente para as mulheres. Eu assisti o teu Talks e eu achei bem legal lá do TED que você participou falando sobre a questão das mulheres e que realmente faz total sentido. Eu realmente não tenho na minha memória nome de pessoas, mulheres que são da área de tecnologia, como você falou, poxa, a mulher lá que fez o lance do COBOL, a primeira mulher que fez um negócio lá da programação, né? E que você ainda enfatizou, né? Não foi a primeira mulher que fez o lance do código, foi a primeira pessoa mulher que fez o código. É diferente o contexto, né? E isso eu acho realmente importante para as mulheres se empoderar de fato sobre isso e realmente não ter esse preconceito, porque realmente ainda existe. Hoje, graças a Deus, menor, mas ainda existe. Então, eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem aí para essas mulheres, essas meninas que estão nos ouvindo aí, para que elas se sintam motivadas, inspiradas aí, não desista e que elas vão conseguir dentro do tempo delas. Claro. Uma frase que eu gosto muito é de que você não precisa ser ótimo para começar, mas para ser ótimo você precisa começar, né? Então, de que todo mundo começou do zero, a gente compara muito a nossa jornada com a jornada de outras pessoas, sendo que, gente, todo mundo partiu do mesmo patamar ali, sabe? Tipo, primeiro, todo mundo tem aquele primeiro contato com o UX design, cada um de uma forma diferente, cada um vai estudar de uma forma diferente, vai conhecer pessoas diferentes, mas todo mundo partiu do conhecimento zero em algum momento, sabe? Então, independente de
qual profissão você estava tendo, se você ainda nem entrou na faculdade, se foi muitos anos depois, se você descobriu isso com 50 anos de idade, se permita experimentar. A vida realmente assim é uma só e conhecimento nunca é demais. Então eu ficava, será que eu errei de cursar computação? E hoje eu vejo quanto isso agrega. E de nós mulheres a gente não ter medo de sermos pioneiras, em algum sentido, ser a primeira mulher, nossa família, que vai trabalhar com tecnologia, a primeira mulher naquele grupo de desenvolvimento, a primeira designer de experiência do usuário como um todo, porque a gente não percebe, mas a gente está sempre influenciando as pessoas à nossa volta e a gente está desbravando ali um caminho de alguma forma. Então eu falo que da mesma forma que diversas mulheres ao longo dos anos foram ali, cortando o mato para permitir, que, por exemplo, mulheres pudessem estudar, que elas pudessem ir para a escola. Hoje em dia eu quero ser uma das mulheres que vai ajudar a, no futuro, as meninas estarem cogitando cursar uma carreira na área de tecnologia desde o início, sabe? Da mesma forma que ela se imagina sendo uma professora, ela se imagina sendo uma médica, uma advogada, ela se imaginar sendo uma engenheira, sendo uma programadora, sendo uma designer. Então, da gente mostrar que realmente é uma possibilidade no final das contas. Então, é disso, da gente ter a coragem de começar, da gente se aproximar de outras mulheres para uma dar força para outra e da gente não ter medo da gente realmente ser pioneira nos nossos meios, porque a gente sempre está influenciando outras pessoas, mesmo a gente acreditando que não. E é isso. Uma mensagem motivadora aqui. Pô, demais, Nina. Muito obrigado mais uma vez. E quero agradecer também todo mundo que está nos ouvindo aqui nesse episódio. Lembrar que a gente tem o nosso e-book gratuito sobre as 10 heurísticas de Nielsen. E para quem quiser, está de forma gratuita. É só clicar no link da nossa bio do Instagram, @papodeux. E para quem gosta desse projeto e quer colaborar, contribuir de alguma forma aqui conosco, tem o nosso Pix, que é pix@papodeux.com.br. Você pode contribuir com qualquer valor que você quiser aí com a gente. E assista a gente também lá no Semiose Podcast, que é um outro podcast que eu faço com o David Art, que é em formato de vídeo. Aí, além de você me ouvir, você vai me assistir também, ver as resenhas que a gente tem por lá, que é muito legal. E se você quer ouvir algum outro assunto aqui dentro desse universo de migração, de design, de carreira, fica à vontade, me manda mensagem lá também no Instagram, @papodeux. Manda também os convidados que vocês querem ouvir por aqui, né? Fala lá, eu quero ouvir fulano, quero ouvir ciclano. Manda lá que eu estarei convidando as pessoas para participarem. Mais uma vez, Nina, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Valeu demais. Valeu, pessoal, e até o próximo episódio. Valeu, gente. Beijão.